Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida de cada um deles. Pode se acomodar. Vou ajeitar. Alguém arruma água para mim, por favor? Glória a Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui novamente. Hoje a igreja está cheia. Gente, tem lugar aqui, viu? Se alguém quiser sentar aí do fundo, ó, tem uns 4 lugares aqui. De vez em quando eu falo e cuspo, mas não chega aí não, tá? Chega só até aqui assim. Então, se alguém quiser sentar. Que foi, Davi? Eu me desloquei? Que eu puxei o púlpito um pouquinho para cá. Você sabe que eu tenho um toque, né? Então, se eu não estiver centralizado, eu me perco. Então, vamos... Amém. Quem já sentiu... Muito obrigado, Brenda. Deus abençoe. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Quem gosta de orar? Você ora? Acredita na sua oração? A maioria das pessoas não acredita. Infelizmente, né? Eu quero estar ministrando aqui, mas antes eu quero falar para você que a oração, nós tivemos o mês de setembro, né? Um mês inteirinho nas quartas-feiras, falando sobre oração. Foi dado vários exemplos, várias colocações da Bíblia sobre oração, sobre o que o Senhor faz através da oração. E existem algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Primeiro, algumas pessoas fogem da oração, né? Fogem em que sentido? Fogem quando você fala assim, vamos orar. Aí você, beleza, vamos passar a noite numa vigília em oração. 2/3 desaparece. E 1/3 tira no par ou ímpar para ver quem vem, não é isso? Para ver se vem mesmo. E o pior é que muitas pessoas não acreditam na sua oração. Porque olha, vamos lá, vamos dizer aqui claramente, aquela oração assim, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, meus filhos, abençoa a minha casa, abençoa a minha, não sei o que, isso não é uma oração, isso é um pedido para o garçom trazer na mesinha o seu prato de comida, porque você está com medo de ficar sem, né? Oração é quando você entrega 2 coisas básicas para Deus, o seu coração está voltado para o Senhor, e a sua fé de que aquilo que você está falando com Deus, seja o que for, né, o Espírito Santo vai pegar aquilo, vai trabalhar aquilo, porque a própria Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não sabemos pedir, e Ele vai direcionar aquilo de uma maneira correta, vai entregar para o Senhor, e a nossa certeza absoluta de que o Senhor vai trazer aquilo ao nosso coração da melhor maneira possível, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é não, porque nós temos a mania de achar que a nossa verdade é verdade, né? Eu costumo falar que existem 3 verdades numa história: a minha verdade, a verdade de quem está junto comigo e a verdade. E Deus vai trabalhar com qual? Com a verdade, nem a minha nem a do outro. E que muitas vezes nós nos debatemos nisso, né? Nessa verdade, porque nós queremos que a nossa verdade prevaleça. Então existem algumas coisas que acontecem na oração, e a gente tem que pensar da seguinte maneira: a oração é algo que move o coração de Deus, é algo que é a nossa interação com Deus, o nosso jeito de conversar, de falar, de agradar a Deus e dele entender aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente está pensando, é na oração, né? Então, a oração move tudo para nós e para quem está ao nosso redor. Só que para isso a gente tem que trabalhar exatamente com essas 2 vertentes aí da nossa oração: a fé, que não pode faltar, e o nosso coração voltado a Deus, de uma maneira assim, direta,
sem uma dúvida sequer. Aí, nós muitas vezes fazemos assim, acontece algo no nosso dia a dia, na nossa oração, que são ataques, né? Quem quando vai orar tem sono aí? Olha lá. Quem quando vai orar pensa, Deus não está me ouvindo? Muitas vezes acontece isso por nós, conosco, são ataques do maligno na nossa oração, para que algo aconteça e nós percamos o foco. Nós temos um foco, nós começamos a oração com foco, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, de louvar a Deus, de poder pedir algo, de colocar um propósito, né, nas mãos do Senhor. E muitas vezes esse propósito nós não temos um prazo, um dia, uma hora que tem que acontecer, outras vezes temos, mas algo acontece no meio do caminho que tira o nosso foco, são ataques, dá sono, né? Muitas vezes nós somos acusados de que não temos direito àquilo, não adianta orar porque eu não tenho direito àquela situação, ou àquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes eu penso que não vou ser respondido porque Deus não está me ouvindo. Muitas vezes algo acontece, me distrai, né? E aí eu perco o foco. São ataques do maligno, porque o diabo, Satanás, ele tem assim, ele é especialista em tentar tirar o nosso foco, e tentar nos agradar com coisas que tira o foco de Deus. Quantas vezes nós, aqui na nossa convivência, na igreja, gente que já está há algum tempo, né, na frente dos caminhos do Senhor aí, tentando fazer o melhor, nós vemos pessoas que o foco dela, ela vem para a igreja num propósito de adorar a Deus e procurar um emprego. E aí ela ora e Deus dá um emprego para ela, porque esse é o objetivo da oração, e Deus quer nos agradar. E de repente ela arrumou um emprego, que é exatamente na hora do culto, na hora da escola dominical, na hora da intercessão, na hora do ensaio, ela não faz nada, ela nem aparece mais na igreja. Por quê? Porque o diabo muitas vezes agrada de uma maneira, Deus dá a bênção, e muitas vezes o diabo tenta nos arredar de uma maneira que ele tira o nosso foco, e que muitas vezes não é bem assim, né? Eu lembro da minha trajetória na igreja. Eu lembro que o meu pastor, o pastor Joaquim, ele tentava me pôr à frente da igreja para poder pregar, para poder dirigir os cultos, e eu estava empregado, eu estava adorando a Deus, eu ia no culto todo domingo, menos no domingo que ele queria, né? E eu sempre tinha uma desculpa, e muitas vezes nós arrumamos desculpa. O culto é de quarta-feira, eu arrumo um curso para quarta-feira. O culto é no domingo, domingo é o dia de eu sair para fazer alguma coisa. Eu tenho escola, né, o culto de ensino na terça-feira, à noite, mas eu tenho que fazer uma visita na terça-feira à noite. Ou seja, eu começo a me desfocar, e aí eu vou vendo que lá na frente o diabo está tentando me laçar de alguma maneira. Não que isso seja uma prática nossa, você não pode estar no culto numa quarta, numa terça, num domingo, sei lá que dia. Isso não é que você está endemoniado, não é isso. É que muitas vezes nós nos deixamos levar por essa situação, né? Nós deixamos que isso vá tomando conta das nossas vidas. Lá em Isaías 29, 13, se vocês conseguirem colocar aqui rapidinho, eu só quero ler. O Senhor diz bem claro, Isaías 29, 13. Dá para pôr aí? Olha o que o Senhor diz para o povo dele. Esse povo ora a mim com boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Quando eu pergunto assim, você ora? Oro. Você acredita na sua oração? Acredito. Desde que eu não me distraia, desde que não venha no meu coração um sentimento de que Deus não está me ouvindo, ou que Ele não vai me atender. Isso já tinha esse problema lá atrás, quando nós lemos aí,
Deus falando para o povo dele. Era um povo que com os lábios, com a boca, louvava, adorava, cantava, glorificava a Deus, mas o coração estava longe do Senhor. E ele não quer saber do que sai da sua boca, mas daquilo que sai do seu coração, daquilo que está aqui dentro de nós. O louvor, a verdadeira adoração, é disso que o Senhor está falando. Então, quando eu comecei a esmiuçar isso aqui, eu falei, a nossa oração é muito poderosa. Inclusive eu pus um texto, um título aqui, o poder da nossa oração, que muitas vezes nós não acreditamos, muitas vezes nós deixamos para lá, né? Nós temos que ter fé, sim, e o coração voltado a Deus, de todas as maneiras. Tudo muitas vezes nos afasta não do caminho do Senhor. Muitas vezes nós continuamos vindo na igreja, nós estamos participando dos trabalhos, das coisas que estão acontecendo, mas o nosso coração está longe de Deus, longe. E aí vem as dificuldades, né? Como eu falei, muitas vezes as dificuldades de acreditar de que a minha oração cria um efeito, né? Muitas vezes nós temos a dificuldade de entender que a minha oração faz algo acontecer. Muitas vezes, muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender que Deus ouve e atende a tua oração. Ele ouve não a oração do pastor, mas a oração do Carlos, que está orando e pedindo para ele, que ele me conhece pelo meu nome, não pelo meu cargo, assim como ele conhece cada um de nós. Então, quando você ora, quando você busca com o coração aberto a Deus, com fé de que é com Deus que você está falando, é o mesmo Deus que, eu não conheço, eu também não, nunca vi, mas eu creio naquilo que está escrito na Bíblia, porque um dia eu aceitei Jesus, e eu criei naquilo que estava escrito, e ele se comprometeu na Bíblia a falar comigo, assim como fala com você, porque nós cumprimos os mesmos rituais, nós aceitamos a Jesus, nós logo em seguida fomos batizados, aceitamos estar na igreja, fazer os trabalhos, e assim por diante, é o mesmo ritual, desde sabe Deus quando aí, e vai continuar sendo. Então ele ouve a minha oração e ouve a sua oração, não tenha dúvida disso, e ele move o mundo ao nosso favor, as coisas ao nosso favor. Lá em Jeremias 29, 13, mesmo capítulo, mesmo versículo, só que o profeta é outro, Jeremias. O Senhor fala bem claro para nós, e esse eu decorei: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando nós vamos falar com Deus e vamos ter certeza que vamos encontrar aquilo que Deus está querendo de nós, e Ele vai falar conosco, simples, quando eu buscar o Senhor de todo o meu coração. Quando eu for atrás daquilo que o Senhor tem para mim e para você, com todo o coração, com vontade, com desejo, com querer, com a mesma garra que você tem de arrumar um emprego e trabalhar todo dia e querer o sucesso, é essa garra que você tem que louvar e adorar a Deus, e pedir, clamar e orar, e Senhor, eu tenho certeza disso, porque é Deus quem vai fazer na minha vida. Muitas vezes as pessoas, o ser humano no geral, nós temos algumas características, isso é terrível, se achar autossuficiente, é uma distância muito grande de Deus, quando nós nos achamos autossuficientes. A Alexandra casou com uma pessoa que era autossuficiente, eu não acreditava em Deus, eu achava que se eu não fosse trabalhar, eu não tinha sustento no fim do mês, se eu não fosse ganhar meu dinheiro, ninguém ia me dar roupa nova, ou um carro novo, ou sei lá o que, eu tinha uma distância enorme entre eu e Deus. Por quê? Porque eu achava que eu era autossuficiente, e isso foi um tratamento quebrando na minha vida.
Então, muitas vezes essas coisas nos distancia do Senhor. Quer ver uma outra coisa que distancia do Senhor? Por que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar por um furo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus? Porque muitas vezes o rico, ele acha que ele está saciado com aquilo que ele pode comprar. Não é porque ele não é merecedor do céu, não é porque ele não vai ter lugar garantido se ele buscar a Deus, e nem é porque o crente não pode ser rico. Pelo contrário, eu acho que nós cristãos somos os mais tendenciosos a ser ricos nesse mundo, porque o Senhor é quem nos prepara todas as coisas. Nós temos um Deus que já falou, nós acabamos de falar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quem? Deus, que é o dono do ouro e da prata. Espera aí, eu tenho o caminho perfeito na minha mão, só que eu não posso achar que a autossuficiência ou aquilo que eu posso comprar vai ser o suficiente para mim. Eu tenho que ser dependente do meu Deus o tempo todo. Aí eu quero ler com você aí a história lá em 2 Reis, e aí sim eu quero falar de um rei chamado Ezequias. 2 Reis, no capítulo 18, eu vou ler rapidinho, porque a leitura é um pouco extensa, e já temos meia hora passada aí, mas vai dar tempo, tranquilo. 2 Reis, capítulo 18, diz assim, versículo 1. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Para que tudo esse enunciado? Isso tudo só para dizer que esse homem que começou a reinar tinha todo um histórico voltado ao Deus de Israel. Ele não era qualquer um. Ele não foi criado no meio lá do nada e não sabia o que estava falando. Não, ele teve um ensinamento dos seus pais, da sua família, do seu povo, um ensinamento de quem era realmente o Deus de Israel. E aí, no versículo 3, ele diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deixou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O que aconteceu com Ezequias aí? Israel estava perdido na direção do Senhor. Povo rebelde, um povo que, como ele falou aqui, levantava altares a qualquer Deus. Lá atrás, se você depois quiser saber, lá em Números, fala da serpente que Moisés levantou, que ele fala aí no versículo 4, né? Com um propósito, uma serpente de metal, e que até esses dias de Ezequias, o povo adorava aquela serpente, achava que ela era um Deus. E não era esse o propósito. O que acontece nas nossas vidas, muitas vezes, é exatamente isso. Nós achamos que algo é o que vai nos salvar. Tenha na sua mente, no seu coração. Hoje, nós, já no Novo Testamento, já passado, o sacrifício do Cordeiro Santo na cruz, quem nos salva é Jesus. Quem nos tem garantida a salvação é Jesus. Não tem uma serpente, não tem um ídolo, não tem uma estátua que vai te dar a salvação. A nossa salvação está em Jesus. Ponto.
Mas aquele povo lá tinha esse problema, e Ezequias veio e falou: quer saber? Eu vou colocar esse povo na linha, vou pôr esse povo para adorar a Deus. E ali ele quebrou os altares, quebrou as estátuas, fez acontecer, né? E só que lá, depois você vai, se você quiser depois continuar lendo aí, você vai ver que tinha um rei que foi contra Ezequias, né? Contra o reino dele ali. E aí ele é atacado, Senaqueribe, né? Sai invadindo tudo, invadiu as terras do norte, e aí chega lá para invadir o povo lá, e Ezequias à frente, e Ezequias faz o quê? Prepara o seu exército para combater Senaqueribe? Nada, ele confiava num Deus todo-poderoso, ele confiava num Deus que pode todas as coisas, que é o mesmo Deus a quem nós devemos orar hoje. É o mesmo, ele não mudou e ele não vai mudar. E aí, se você for lendo aí, você vai ver que aquele rei que tinha um grande exército, né? Ele tenta contra ali Ezequias, e aí ele vai contra, cerca a cidade, e você vai ver que ele coloca espias, coloca pessoas em volta da cidade, dos muros da cidade, para afrontar a Ezequias e a Deus, dizendo que quem era esse Deus que não ia livrar ele, que não ia fazer nada, que não ia contra o exército, que será que eles iam conseguir, e blasfemando contra Deus, e resmungando, e falando, e acontecendo, para poder enfraquecer Ezequias. E aí lá na frente você percebe que, você vai ler, né? Eu quero que você, quando chegar em casa, leia, você vai ver que Ezequias recebe uma carta, Senaqueribe manda ali uma pessoa, né, para poder falar e mandar uma carta, e eu imagino assim, Ezequias falando para Deus: Senhor, ele cercou a gente, e aí, olha aqui, o que eu faço? Olha a carta que ele me mandou, só que Deus já conhecia aquela carta, e estava escrito um monte de besteira lá, e Deus fala no coração de Ezequias: olha, não se preocupe, que ainda essa noite eu vou livrar você desse exército. E aí, eu não lembro agora em que capítulo, em que versículo, mas se eu não me engano é no capítulo 19, que lá tem a quantidade de homens, de soldados, que tentou invadir. 185 mil homens estavam em volta das terras, dos muros, pronto para atacar. Em uma noite, o anjo do Senhor veio e acabou com o exército. Não tinha exército que combatesse aquele exército de Senaqueribe, mas em uma noite, ele veio, o anjo do Senhor, e matou 185 mil homens, 1000 soldados, não era qualquer um, era soldados. O que aconteceu entre a tentativa de Senaqueribe invadir e a morte daquele povo? Tanto até ele morreu, porque ele, quando viu os homens dele mortos, correu para a cidade dele, chegou lá, tinha um golpe de estado, e simplesmente os próprios filhos dele mataram ele, e outro tomou o poder. Houve uma oração, com o coração voltado a Deus, e fé de que Deus ia tomar a atitude, porque ele não tinha o que fazer. O que ele ia fazer? O exército dele era muito pequeno, os muros talvez segurassem aquele exército por um pouco de tempo, mas o exército do inimigo era muito maior. O que acontece nas nossas vidas hoje? Nós não temos um exército cercando a gente, mas nós temos enfermidades que hoje a gente, por exemplo, um tal de coronavírus, que tem gente morrendo de medo de que vai vir, que vai me pegar na esquina, que vai me pegar quando eu pôr o pé para fora do portão, quando acontecer algo. Realmente a gente tem que tomar um cuidado, mas nós temos que ter certeza de que o nosso Deus vai nos proteger, é o nosso Deus que vai nos dar essa salvação, o livramento dessa enfermidade, como de qualquer outra coisa. Aí, eu quero chegar aqui exatamente no capítulo 20, que eu quero ler aqui do versículo 1 em diante. Diz aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim:
Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou organiza a tua casa, né? Porque morrerás e não viverás. O que é morrer e não viver? É morrer mesmo, né? É morrer. Se não morrer e cair, eu bato e cai, né? Deus mandou avisar, ó, vai morrer e não vai viver. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não acontece isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. O que quer dizer isso? Vamos, em outras palavras, existia um relógio, chamado relógio de sol, que era feito através dos degraus. Conforme o sol ia se escondendo através da montanha, eles iam reparando que a cada degrau passava um determinado tempo. Vamos dizer que a cada um degrau passava-se 30 minutos. O que acontece ali? Ezequias fala: como que eu vou saber se Deus realmente vai me curar, e quando é que Ele vai me curar, para mim poder saber se eu devo o terceiro dia ir ao templo, adorar a Deus, adorar a Ele? E aí é falado: você pode escolher que 10 degraus ou 10 graus se avancem, ou eles recuem. E aí ele fala: olha, avançar é fácil. Por que é fácil? Porque eu posso me distrair, avançou 10 e aconteceu. Mas recuar 10 é impossível, porque o sol não recua. E aí o profeta fala para ele: pois seja feito assim. E o sol recuou 10 degraus. Ou seja, foi provado que era Deus falando através do profeta. Por que era Deus falando? Precisava ser provado. Porque você já ouviu falar que Deus não volta atrás na sua palavra, ou não? E aí, a palavra de Deus diz aqui, que o profeta foi lá na casa de Ezequias, e falou: ó, prepara a tua casa, organiza aí essa bagunça, que, como diz aqui no versículo 1, morrerás e não viverás. E aí diz que antes de Isaías sair do palácio, antes dele chegar do outro lado lá do portão, Deus fala com ele: volta lá e fala para o meu servo que ele vai viver. Eu vou sarar ele e vou dar mais 15 anos na vida dele. Espera aí, se a palavra de Deus diz que ele não volta atrás, o que aconteceu? Existe um termo que chama, acho que é dicotomia, né? Que você diz coisas inversas da mesma posição. Como que é isso? E agora? O que aconteceu nesse meio de caminho?
que aconteceu, gente? O servo dele orou. Você percebe o poder da oração, moveu o coração de Deus. Ele diz aqui, versículo 2: virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de relembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Ele sabia que ia morrer. A palavra já tinha vindo para a vida dele, Deus mandou avisar: vai morrer. E ele orou e pediu a Deus, que era seu servo, por que ele iria morrer? O que aconteceu, Senhor? Por quê? Porque essa enfermidade? E Deus se comove e fala para Isaías, lá, versículo 4, não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor e disse: volta daí mesmo. Eu imagino Isaías ali, e agora? Espera aí, Senhor, eu falei para o homem que ele ia morrer, que o Senhor falou, e aí Deus fala para ele: volta lá e fala para ele que não vai morrer mais. Mas Senhor, espera aí, quem sou eu para discutir com o Senhor? Mas a sua palavra diz, mas ele orou, ele me clamou a mim, e eu respondi. Você percebe o poder da nossa oração, porque o mesmo Deus de ontem é de hoje e será de amanhã. E você está perdendo essa ferramenta das suas mãos, por quê? Dando ouvido para o diabo quando ele te dá sono na hora da oração, quando ele te distrai na hora da oração, quando ele diz que você não vai ser atendido, só que o mesmo Deus que voltou o sol 10 degraus, diz que você tem caminho direto a Deus. Você percebe o poder da oração? Senhor, manda outro ônibus, que eu perdi o ônibus para chegar atrasado. Ele vai mandar, não tenha dúvida disso. Mas é o mesmo Deus que vai mover o mundo para te deixar vivo por mais 15 anos, se precisar. Nós temos essa ferramenta na nossa mão. Nós podemos orar e buscar a Deus. Você percebe que as coisas vão acontecendo de uma maneira aqui, para Ezequias, ele estava condenado à morte. Provavelmente ele tinha lá um tumor, uma chaga, fala aqui, e aí não tinha cura. Quando é que nós sabemos que é Deus e não nós que estamos fazendo algo? Quando nós sabemos que é através da fé. Muitas vezes, quando nós temos a certeza que não tem mais nada para o homem fazer. A pessoa está doente, o médico olha, esse aí o médico nunca assume que é Deus, ele sempre fala que, olha, só se ele reagir. Para quem não lembra, ou quem não estava, em 2009, num pequeno acidente, eu caí, bati a cabeça, fui internado dia 26 de dezembro, Foi isso? 25, 26, 26. E aí, de repente, eu acordei de um desmaio. O único problema era que era 5 dias depois, já era dia 1º. Fiquei em coma 5 dias, e o que eu ouvi falar, porque eu não lembro, não fui à luz do túnel, não lembro o que passou em vidas depois ou antes, não me pergunte, porque eu não lembro de nada. Eu lembro que eu apaguei, e lembro depois que eu acordei ainda assistindo Faustão na televisão. Olha lá, Deus podia ter me livrado dessa, mas fazer o quê, Mas eu soube pela minha esposa, pelas pessoas que estavam, por lá, pelos meus filhos, que eu bati a cabeça, que eu fiz um festival de sangue para todo lado, que foi um auê danado. O segurança do hospital deu 2 passos para trás quando eu fui sair, falando que, e ele estava com o braço na tipóia, porque eu joguei ele longe no balcão, porque eu queria ir embora, eu não lembro disso. Então, se o segurança estiver assistindo aí, me perdoa, porque eu não lembro. Mas você percebe que algo aconteceu, terrível, e o médico falou para ela: nós não podemos fazer mais nada, vamos tirar a sedação, e vamos esperar para ele reagir.
Só que eu não estava sozinho nessa briga. Aliás, eu nem estava nessa briga, né? Eu estava apagado. Mas eu tinha um exército orando a Deus pela minha vida. Quando o Senhor nos compara a um exército, o que Ele quer chamar atenção para o exército de Deus? São homens e mulheres prontos a atacar o inimigo, a se defender do inimigo. Pronto, não é aquela história assim, porque eu preciso orar a Deus. Não, Ele quer você pronto ali, em alerta, porque se o inimigo vier, está pronto para o combate. E esse combate é com arma? Não, é com oração, é com o poder de Deus, é Ele quem vai brigar por nós, mas nós temos que estar pronto para louvar e adorar Ele. E aí o que aconteceu? Deu meia-noite, as bombinhas explodiram, e eu acordei com o barulho das bombinhas no dia 1º. E eu fiz vários exames, aquele exame abençoado que você entra numa máquina com a cabeça presa e não pode se mexer, e haja paciência. E aí, mais de um médico falou para mim, olha, esse atestado, porque no atestado está lá, traumatismo craniano com perda de massa encefálica, né? E não sei o que lá, e os termos técnicos. E aí os 3 médicos que viram depois o exame e viram esse atestado, falaram, olha, eu acho que alguma coisa aconteceu de errado, porque uma pessoa que sofreu esse tipo de trauma, não teria esse tipo de atitude, ou não teria, teria muitas consequências, porque na cabeça dele tem lá um corte, mas como se fosse uma pedrada de criança, alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, e não tem marca nenhuma interna. Sabe o que é isso? É o milagre da oração. Não fui eu que reagi, foi o Senhor que atendeu a oração daqueles que clamavam a Ele. Você percebe que o milagre aconteceu agora em 2009 na minha vida, mas pode acontecer hoje ou amanhã na sua. E quem tem esse poder? Você. Você pode orar, você pode clamar, você pode buscar a Deus. Nós temos o poder da oração. E muitas vezes nós abandonamos isso. Nós não devemos nunca deixar que o sono roube a nossa bênção, que a distração roube a nossa bênção, ou que coisas aconteçam ao nosso redor, que o diabo possa, Satanás tentando colocar na minha e na sua vida, que você não é capaz, que você não vai ser atendido, que Deus ouve todos menos você, porque isso não é verdade. Ele é o pai da mentira. Ele quer que você acredite nisso, mas é uma mentira, porque Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. Eu lembrei de uma coisa agora, que é um pouquinho de como Deus entende. Eu vou tentar explicar como Deus vai entender eu e você. Eu lembro que a gente só tinha, acho que o Gabriel, não lembro quantos anos o Gabriel tinha, quando nós fomos no shopping, ele queria um balão, lembra? Um balão do Mickey, acho, 3 anos. Ele queria aqueles balão bonito que tem no shopping, sabe? Que enche de gás hélio e que fica lá balançando. E os caras fazem aquilo de propósito, né? Aí quando a criança vai passando, ele aponta para o balão, para a criança parar e falar, eu quero. E eu lembro que eu passei, comprei o balão. Nós compramos o balão, demos na mãozinha dele, né? Amarramos, acho, no braço. Porque, segurou e deu para ele. Do lado de fora já do shopping, né? Para ele segurar o balão. Ele olhou para cima, olhou o balão, fez assim e soltou. E o balão foi embora. É a cara dele, né? E ele adorou ver o balão ir embora. E eu tinha pago uma fortuna naquele balão. E meu dinheiro foi embora junto. E eu falei, Gabriel, você soltou? Voou. Era o gosto dele, era ver o balão ir embora. Se ele tivesse pedido outro, uns dias depois, e eu tivesse condição, eu ia comprar para ele soltar de novo.
Sabe por quê? Porque eu queria ver meu filho feliz por ver o balão voar. É exatamente isso que Deus quer de nós. Você errou, e daí? Pede perdão e volta aos caminhos do Senhor. Ele continua te amando da mesma maneira. Nós temos que parar de ouvir Satanás falando no meu ouvido e no seu: olha, você errou lá, e agora ele não te perdoa mais. Você agora é pecador, você agora tem problema, você agora está na lista lá negra de Jesus. Esquece isso, ele não tem lista nenhuma, ele tem sim o teu nome escrito no livro da vida, que é isso que a Bíblia diz. Você tem o direito da oração, o poder da oração, porque Ele quer te fazer feliz enquanto nós estamos nesse mundo, porque Ele tem um lugar preparado para cada um de nós. Você percebe o amor de Deus para mim e para você? É bem diferente do que aquilo que muitos tentam pregar por aí, que se você não fizer isso, ou aquilo outro, Deus não gosta de você, Deus vai te repudiar, Deus vai te pisar, Deus vai isso, vai aquilo. Para! Ele deu a vida por mim e por você. E Ele te ama, do mesmo jeito que Ele te amava lá atrás, quando você era criança, Ele te ama hoje. O amor dEle não muda, o que muda é a nossa atitude para com Ele. E Ele quer que essa atitude volte a ser como era lá com criança. Ele quer você voltado aos caminhos dEle. Então hoje é o nosso dia de cear, é o nosso dia de entrar em comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão através do corpo e do sangue de Jesus. Hoje é o nosso dia. Então hoje é um dia propício, como diz lá, em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala, é o dia de nós nos examinarmos, entrarmos em comunhão com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Mas eu vou levar uma semana para pedir perdão. Não, você pode se arrepender assim, enquanto eu estou falando aqui, você já está lembrando de tudo aquilo que fiz de errado, que estou indo contra a palavra do Senhor, que estou pisando na bola nos mandamentos do Senhor, e ao mesmo tempo eu vou lembrando e vou falando: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, me perdoa, Pai, eu fiz assim, eu fiz assado, me perdoa, Senhor. E eu tenho certeza que a mesma lista que o diabo está apresentando para você, ele está apagando do outro lado e falando: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te quero de volta para o meu caminho, eu te quero de volta no meu dia a dia, eu te quero cada dia mais comigo. Percebe? Você percebe nessa colocação que a tua oração tem poder? Muito, muito poder. Nós explicamos aqui, nós vemos, não é uma história que eu inventei, está escrito na Bíblia, que o Senhor voltou o sol para provar que Ele era com aquele homem, deu mais 15 anos de vida para ele, curou ele, passando uma pasta de figo. Você sabe o que é uma pasta de figo? É nada, é um doce, qualquer coisa, mas ele precisava provar para aquele homem que era Deus curando. É a mesma coisa que você falar assim: olha, eu estou com Covid, e aí Deus fala para você: vai lá e faz, como que chamava aquele negócio que a mãe da gente punha um pano na cabeça, com um troço lá, com água quente, lembra daquilo? Lembra da sua época? Como que chamava aquilo? Eu não lembro o nome. A minha mãe punha uns matos lá, uns eucalipto, dentro de uma água, e punha água quente, inalação. Aí punha um pano, não tinha inaladorzinho ligado na tomada não, viu? Aí punha um pano na cabeça, você tinha que ficar respirando aquele troço lá, e dizia que curava. Não tinha não, vai. Tinha nem luz onde você morava, rapaz. Mas minha mãe me deu aquele mato, chá de poejo. Nossa, que eu tinha, como chamava aquele negócio, que chama de tosse comprida, coqueluche. Eu tinha esse troço aí. E aí,
tomava esse chá de poejo. Era ruim, que era uma beleza, mas diz que curava. Eu não sei se curava, mas curou. Hã? É a mesma coisa. Ah, mas foi Deus que mandou fazer lá a infusão de eucalipto? Eu não sei o que Ele mandou, mas se Ele mandou, eu faço, porque eu já estou curado. Foi Ele que mandou e acabou. Você percebe? Não é o remédio, mas é quem falou que ia me curar. Não é a pasta de figo que curou aquele homem, mas é o Deus que mandou fazer a pasta de figo, que é o mesmo Deus que voltou o sol, que é o mesmo Deus que cura e restaura hoje. Mas para isso, nós temos que orar ao Senhor com a arma poderosa que nós temos na mão, que é a oração, crendo de todo o coração que Ele é comigo o tempo todo. Você percebe que nós temos, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão, e muitas vezes ficamos com fome do queijo, porque não sabemos cortar? É isso aí. Nós temos a cura, nós temos a restauração, nós temos tudo aquilo de bom e de melhor que o Deus tem para nós nesse mundo, porque o melhor está preparando para nós no dia que Ele vier nos buscar. E muitas vezes nós não sabemos cortar, porque ouvimos, por falta de apego a Deus, Satanás dizendo que você não é capaz, que você não sabe pedir, ou que você não vai ser atendido, ou que você é um pecador. Vamos lá, pecador todos nós somos, então mata o diabo aí, ó. Fala para ele, olha, vai para lá, que pecador todos nós somos, e o Senhor já morreu por nós naquela cruz. Quando ele vir falar, você não vai ser atendido, porque você não sabe pedir, meu Deus disse também que eu não sei pedir, mas Ele deixou o Espírito Santo como consolador, para poder pedir no meu lugar. Eu não preciso saber exatamente o que eu quero. O Senhor já deixou o Espírito Santo para nos traduzir, vamos dizer assim. Você percebe que nós temos sim o poder da oração. Agradar a Deus com a nossa oração, com o nosso clamor, com o nosso louvor, em todos os momentos. Mas para isso eu tenho que ter uma coisa. Isso parte de mim, querer fazer. Então, parte de mim e de você, querer estar ao lado do Senhor, fazendo, usando o poder da oração. E se precisar, Ele volta ao sol de novo. Eu lembro que eu li, eu preciso até procurar isso para ver se realmente é uma teoria, ou foi, eu creio que realmente aconteceu. A NASA fez um estudo para saber o alinhamento dos planetas, como fazer a viagem à Lua e retornar, e eles faziam os cálculos, e não conseguiam chegar no número exato, porque eles vão retrocedendo o horário, os anos, os meses, os anos, e aí por diante, e eles não conseguiam chegar no número exato, porque dava um erro, uma falha, para ter o alinhamento dos planetas, tinha um pulo no meio da história, e alguém foi e calculou, voltando 10 degraus, e o cálculo deu exato. Você sabe o que é isso? O mesmo Deus que alinhou os planetas, é o Deus que volta 10 degraus, é o Deus que nos atende hoje. Então, Deus explica a ciência, não é a ciência que explica a Deus. Então esse negócio de que, olha, eu só acredito na ciência, parabéns, porque então você vai acreditar em Deus, porque não tem como uma coisa sem a outra. Quando você olha para o outro lado da rua, você fala, eu não acredito em Deus porque eu estou vendo lá a porta. Mas quando você olha para a lua, para o sol, não acredito em Deus porque eu estou vendo a lua, o sol. Mas quando você pega um estudo desses, por exemplo, de planetas, e aí você percebe que você está no meio de milhões de estrelas, e se você olhar, comparar, por exemplo, a Terra a Urano, você mal vê a Terra, e a gente está lá dentro, e está adorando a Deus lá dentro. Lá naquele trocinho tem alguém lá que é nós. E tem um Deus que criou todas essas coisas e que nos prometeu um lugar especial. E você acha que eu vou recusar acreditar num Deus desse para acreditar
em Satanás, que foi expulso do céu, porque ele não tem lugar por ser mentiroso, ganancioso, querer derrubar Deus, querer se comparar a Deus, me desculpa, mas eu prefiro ficar com Deus que me prometeu todas as coisas. Então, nesse dia, hoje, dia 11 de outubro, é um dia propício para nós começarmos a exercitar o poder da oração nas nossas vidas. Quando você falar em orar a Deus, não ore na hora que você acorda. Nós fizemos um propósito de 30 dias aí, quase 30 dias de oração no mês de setembro, não foi isso? Falamos todas as quartas-feiras de oração. E eu imagino o seguinte, se a oração tem um poder tão grande assim, vamos dizer assim, comparando naturalmente com o rei Ezequias, né, com o profeta Isaías, com tudo aquilo que aconteceu na terra, você já imaginou, nós estamos fazendo um propósito de jejum, e a Bíblia diz que existem castas de demônios, que só são expulsas com jejum e oração, ou seja, vamos comparar, a oração, a gente move o natural, o jejum, a gente move o espiritual. Ou seja, nós estamos entrando aí em outubro, que se você se preparar com oração e jejum, ninguém segura. Hã? O diabo vai ter um exército bem poderoso que vai combater ele. Por quê? Porque o Senhor nos deu esse entendimento. Oração, nós conseguimos mover o natural fácil, orando a Deus e clamando e buscando. E com jejum nós conseguimos espantar castas de demônio. Você já parou para pensar? Vamos imaginar aqui, eu quero que você imagine aí. Você orar e jejuar, e você entrar, vamos falar assim, num lugar que você conhece bem, a sua casa, por exemplo, e descobrir que existem castas de demônios que precisam ser expulsas de lá, para que algo aconteça melhor, é o que o Senhor está querendo preparar para a sua vida, amém? Amém? Quem topa? Ah, eu quero ver, Samile, você topa? A Samile falou em demônio, ela ora 3 vezes mais, de longe. E eu vou falar para vocês, expulsar demônio não é fácil, não por causa do demônio, mas por causa do sofrimento que as pessoas passam quando eles largam elas. Dá dó de ver, porque eles fazem sofrer. E nós temos as responsabilidades de expulsar esses demônios. O Senhor vai cobrar de mim e de você essa responsabilidade. Então vamos nos preparar com oração para que tudo aconteça nas nossas vidas e com jejum para que esses demônios caiam por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.